Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje é dia 6 de junho de 2023. Passeio pela memória, converso com o Sérgio Reze. Sérgio, tudo bem? Como é que passou a semana? Normal, né? Passando um pouquinho de frio, né? Arranhando a garganta. Mas graças a Deus tenho boa saúde, sem problema. É isso aí. Sérgio, a gente está vivendo nesse dias de governo Lula e ministro e vice-presidente Alckmin, essa questão do preço do carro, que vai diminuir, etc. e tal. Você viveu um pouco isso quando estava à frente da federação no governo Itamar Franco? Como é que foi isso aí? Não só no governo Itamar Franco. Eu vivi Itamar Franco, vivi o Fernando Henrique. Mas que teve Lula. Essa coisa de baixar Lula, eu fui membro do conselhão do Lula no primeiro mandato dele por 6 anos. Esse negócio do preço do carro, o problema do preço do carro, do automóvel, do veículo, caminhão, tudo aqui no Brasil, o problema não é o custo de produção. O problema é o custo tributário. O que sobe o preço é o imposto. O que sobe o preço é o imposto. Isso é que é o que faz o carro ficar. Eu acho que não é. O carro não é fora, ele não está fora do poder aquisitivo da população aqui. Hoje você vê o volume de produção aqui, enfim, o que está fora é o poder aquisitivo, né, das pessoas. Na minha opinião, você reduzir o preço do carro, como estão fazendo agora, tipo, de 100 cai para 90, não é isso que vai fazer aumentar a produção. Ao contrário, o que aconteceu foi que enquanto o governo estava discutindo o que fazer, já avisando que ia reduzir o preço, o mercado comprou menos, é evidente, comprou menos. Então, você não vê fora do Brasil quem faz campanha para vender o produto é a indústria, não é o governo. Por quê? Porque lá o tributo já é bem mais em conta do que aqui. Nos Estados Unidos, o tributo total para veículo é entre 8% e 15%. Na Alemanha, 14%. Aqui? Passa de 40%. Não é possível. Então, sabe, são coisas que a gente faz uma análise, né? Agora vai haver a reforma tributária. Eu sempre participei muito, né, enquanto eu estava à frente das entidades lá que eu participei, e agora mesmo, através do Instituto Atlântico, eu fui presidente do Instituto Atlântico e nós preparamos um projeto para a reforma tributária. Quando você faz a reforma, então, o imposto vai reduzir, vai tudo. Não há condição de você pegar e propor reduzir. Você tem que primeiro ver o que custa o governo no Brasil. O problema do imposto alto aqui é o custo do governo. Não é? É o que o governo custa. Quando eu digo governo, você fala governo e as instituições, Congresso Nacional, né, deputados, senadores, judiciário, câmaras, vereadores. Custa isso. Entende? Esse custo, ele é, vamos dizer, sustentado pelo pagamento de impostos. Então, o que tem que ser feito uma coisa e outra para você ver. Não é só o custo de pessoal, vamos chamar assim, né, de deputado, senador e outros ministros, tal. Não é só esse custo, que é o custo da administração. Quer dizer, aqui no Brasil se joga muito dinheiro fora através do poder público. Sérgio, você, né, fez parte do conselhão do Lula, sabe como funciona, né? Tem uma ligação forte com o vice-presidente, que é o ministro aí que está mexendo. Eles não sabiam que ia parar o mercado? Você acha que o que é? Foi intencional, ingenuidade? Por favor, não me provoque.
não me provoque, porque não adianta nada eu falar aqui, entendeu? É a mesma coisa que eu sou dono de um armazém aqui em Sorocaba e eu anuncio que daqui 60 dias eu vou reduzir o preço dos mantimentos que eu vendo. O que acontece? As pessoas, vamos esperar então. Se dá para esperar, vamos esperar. Vamos esperar. Não é que nem esse assunto do automóvel agora. Que tipo de carro que é? Vamos fazer com os carros populares. O que é carro popular? A expressão carro popular. O que é carro popular? Nós temos um volume de vendas de veículos no Brasil que é razoável. Nós não podemos nos queixar desse volume. Aí vem o governo, tem tanta coisa importante para fazer na área, em todas as áreas, né, de infraestrutura, educacional, enfim, tudo. Agora vamos reduzir o preço do carro. Mas vai reduzir para quem? Vai reduzir para um segmento de compradores. Então, de 100 puxa para 90. Além de você não fazer, além de você, com essa redução, não fazer um crescimento de volume que realmente compense aumento de emprego, produção, a cadeia produtiva, não é esse que eles estão fazendo agora que vai fazer o volume. Não vai. Porque o imposto cobrado no Brasil já é muito alto. Então, veja bem, vai fazer o quê? Isso aí... E não tem um debate disso, Sérgio? Olha, eu já participei no tempo de Itamar Franco. Eu fui... Quando o Itamar voltou, o Fusca, né? O Fusca, a volta do Fusca, fizemos o carro popular, mas era por 2, 3 anos a redução de preço. Entende? Governo Fernando Henrique, eu tive muita atuação. No próprio governo Lula, eu fiz parte do conselhão. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: é de automóvel que o povo está precisando? O povo já compra automóvel. Quando o governo anuncia uma redução de preço, o anúncio automaticamente suspende a procura. Até ter uma resolução. Até você ter efetivamente... o que é? Tá? Então, o que você deixou de vender com o anúncio que o governo está fazendo, você vai vender depois que concretizar realmente, que concretize os descontos de impostos que estão sendo propostos. E outra coisa estranha, né? Pelo menos eu que sou leigo, eles anunciaram que iam reduzir o preço, mas eles não sabiam direito o que iam fazer, porque já tem 3 semanas e ainda não sabem o que vão fazer. É que eles não perguntam para quem entende do assunto. Pois é, isso que eu... Eles tomam uma iniciativa, vamos dizer, o presidente da República. Eu preciso fazer alguma coisa para agradar o meu povo. Quem é o povo? Vamos usando assim, o povo do Lula. Quem é? Os sindicatos de trabalhadores da indústria automobilística, não é pouca gente, tudo. É o São Bernardo do Campo, é o Betim lá em Minas Gerais, na Bahia. O próprio Sorocaba, né? O sindicato Sorocaba, hoje ficou mais forte do que São Bernardo. Quer dizer, eu acho que o presidente da República não devia se meter nisso. Tem tanta coisa importante para ele fazer, tá certo? E vai fazer, e está anunciado que é só por 3 meses. 3 meses, nem um ano. Sabe, você cria um degrau. Agora, você reduz o preço, o pessoal para de comprar esperando a redução. Aí vem a redução. Aí a compra que é feita não repõe o volume que deixou de ser vendido. Aí daqui 3 meses, sobe outra vez o preço. Para que fazer isso? Você quer realmente reduzir? Reduz os tributos para sempre. Aí sim, você está fazendo alguma coisa, né, que mexe com toda a cadeia de produção. Aí é outra história. Porque o carro é caro aqui não é por causa da indústria. O carro é caro aqui é por causa do governo.
Imposto, aqui você falou, né? 40% quase aqui de imposto. É demais, né? Sérgio, vamos falar do nosso dia a dia, né, e das suas lembranças. A gente está falando de carro e o que você sente, né, de quem está conduzindo o carro? O motorista de hoje é o mesmo motorista do passado? Você acha que o motorista de hoje ele não tem muita generosidade, ele é mais agressivo? Meu Deus, você está me provocando. Para quê, hein? Só que vai ficar para a história. Olha, as coisas têm que haver com educação. O cidadão, ele aplica na direção do veículo, do automóvel, a mesma qualidade de educação que ele tem para outras coisas, para exercer a cidadania. Então, quem dirige, não é porque ele está dirigindo automóvel, no dirigir o automóvel ele está, vamos dizer, reproduzindo aquilo que ele trouxe do berço dele. Educação, caráter, enfim, uma série de coisas dessa coisa. Então, isso é o todo. Não é você, mas precisa ter uma autoescola. Tem autoescola. O problema é na autoescola eu aprendo a dirigir, eu não aprendo a ser cidadão. É diferente. Então, quando você pega o automóvel, vai para a rua, o seu carro, tudo, você tem que estar dirigindo como cidadão. Cidadão é aquele que respeita as regras, respeita isso, respeita aquilo. E, infelizmente, nós aqui no Brasil, no nosso país, não é só para dirigir que a gente não respeita as regras. E essa situação de hoje, você lembra que nem sempre foi assim, né? Olha, o que eu posso me lembrar, eu já contei a minha história de como é que eu dirigia automóvel. Naquele tempo, o trânsito era bem menor do que hoje, muito menor. Mas, assim mesmo, naquele tempo, quem olhava o trânsito na cidade era a Guarda Civil, que depois foi incorporada para a Polícia Militar, isso no período da Revolução de 64, aí que fizeram. Naquele tempo, a gente, não é medo, tinha respeito. Quando você sabia que tinha Guarda Civil naquela rua, tudo, você sempre tinha um pouquinho mais de cuidado no dirigir. Entende? Por quê? Porque o Guarda Civil exercia a função dele de fiscalização de trânsito. Se você observar hoje aqui em Sorocaba, quem que olha isso, hein? Dá uma passadinha na Avenida General Carneiro, veja aquelas ruas transversais, veja o que está acontecendo ali agora. E onde é que está a fiscalização? Agora, Sérgio, o que você entende, né? Tem lá um volume grande, as pessoas param onde não deve parar, enfim, tem esse comportamento. Olha, você está me provocando, não é? Eu saí da empresa agora para vir aqui, é General Carneiro. Tem um ponto de ônibus logo ali, 50 metros à frente, pela direita, um ponto de ônibus. Tinha um carro parado no ponto de ônibus, na rua, no ponto de ônibus, com o pisca-alerta aceso. Estava ali o carro, o ônibus veio e não pôde parar ali. O ônibus parou antes, as pessoas tiveram que sair do ponto, vir pegar o ônibus, aí o ônibus saía para a esquerda e seguia. Só um pouquinho. Olha aí como é que é. Agora, e se você for observar, isso acontece na cidade inteira, essas coisas. As pessoas não têm mais, vamos dizer, isso se chama educação. Isso você aprende em 2 lugares. Você aprende na sua família, você aprende a respeitar onde você vive, aprende a respeitar os outros, tudo mais. E na escola você aprende as regras. Entende?
A família te ensina a respeitar as regras. E a escola te ensina as regras. E isso não tem acontecido. Não sei, em algum lugar está falhando aí a educação. Essa é a realidade que a gente está vivendo, né? Quando a gente tinha uma cidade menor, ou mais planejada, né, ou com crescimento, vamos dizer, orientado, né, a situação, né, tendia a ser diferente, né? O que a gente percebe hoje é um atropelo em relação a tudo isso, né? E quem está fazendo isso são as pessoas escolhidas, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: a Câmara é o reflexo da cidade, os congressos... Eu não vou chegar a esse ponto. Eu vou mostrar vamos dizer, uma situação que reflete que não é a Câmara, não é o prefeito, não é a polícia, é o cidadão. Se você for ali, agora o Campolim o Campolim, né? É a grande referência da cidade. Teoricamente, devia ser um lugar onde o exercício da cidadania e da educação prevalecesse. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: o dono de um bar que está ali no Campolim não sabe quais são as regras de civilidade para ele colocar música ao vivo, para ele fazer barulho, para ele fazer à noite, depois de 9, 10 horas da noite. Precisa a polícia para fazer isso parar? Será que o dono do bar não frequentou escola que diz que, olha, certas coisas você não pode fazer? Então ele é o dono, ele aplica, ele faz aquilo. Aí depois um cidadão tem que telefonar para o 190 para pedir para a polícia vir lá e mostrar para ele que ele está fazendo uma coisa contra a lei? Entende? Eu acho que isso é um conjunto de situações que mostra o caráter da população. Esse é um ponto simples. Eu não estou falando de cometer um crime. Eu estou falando de um crime de, vamos dizer assim, fazer um assalto, atirar numa outra pessoa. Eu estou falando de uma coisa bem simples. Eu tenho um bar, eu sei que eu estou numa zona residencial, que tem aqui a praça, tem isso e aquilo, eu ponho música ao vivo. Eu sei que é proibido. Então isso faz parte de um conjunto que se chama a educação do povo. Em que momento você acha que isso se perdeu, Sérgio? Olha, estou lembrando de uma piada que me contaram hoje, eu achei engraçado. A pessoa falou assim: saudade do tempo em que, quando alguém falava passe seu telefone, era uma cantada, né? Não era um assalto. Passa seu telefone, você dava o número. Hoje passa o telefone já. Em casa quando eu chego em casa, ali por volta das 6h30, 6h30 e tal, eu já vou fazer o quê? Eu já pego, né, enquanto a minha esposa está preparando o jantar, a mesa e tal, eu ligo nos programas que trazem as notícias, né? A Bandeirante, a Globo, a outra, tal. E aí você vê, né, a realidade diária, mais da cidade de São Paulo, porque elas trazem isso tudo, aí você vê o que está acontecendo. E começa aquele... A minha mulher vem de lá da cozinha e fala: você não pode, por favor, desligar isso, que eu não aguento mais de ouvir essas coisas, isso te deixa... E deixa a mim também, eu fico, vamos dizer assim, irritado, tenso, né? Eu parei de ver também. Mas você vai parar? Deda, como é que você vai fazer? Bolha. Eu não vou mais ligar a TV? Não, ao contrário. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero ser partícipe dos acontecimentos. Você tem algum momento que você acha que onde que degringolou tudo isso? Muito difícil você dizer a partir do 31 de dezembro de sei lá quando. Não, isso vem vindo, entende? Isso vem vindo pela escola, vem vindo pelos próprios pais.
aquilo que eu mencionei lá quando nós estávamos falando a respeito de pessoa que dirige. A educação, o respeito, é na família que você aprende. Entende? É na família que você aprende. Eu me lembro que os meus pais, quando chegavam os parentes, tios mais velhos, eu tinha que beijar a mão deles, pedir a bênção. Hoje, quem faz isso? Os meus pais me ensinaram determinadas regras de comportamento social. Então, é na casa que você se educa. Na escola, você aprende também um pouco de civilidade, tudo, mas na escola você está lá para aprender português, aprender matemática, aprender ciências, enfim. A escola você vai para ter um outro tipo de educação, entende? Mas a educação de civilidade para a vida é na sua casa que você aprende. Você, né, falou do que estava aprendendo em casa com os pais. Outro dia você me contou, né, estava falando da sua mãe e tal, quanta gente ia na sua casa, quanto que ela cozinhava bem, né, a questão. Você contou, né, de que o seu pai tinha concessionária e tinha os fiscais da concessionária, e um deles era o Pedro Raia de Campinas, que era o pai da Cláudia Raia, é isso? Não era fiscal. Ele se chamava Mário Raia. Mário. Não, e Pedro. Ele trabalhava na Brasmotor. Ele era, como se diz, a Brasmotor. As montadoras têm pessoas que são funcionários dela e que visitam as concessionárias. E o Mário Raia, ele trabalhava na Brasmotor e fazia... Meu pai era concessionário da Brasmotor. E o Mário Raia vinha nos visitar. Meu pai, como bom libanês, né, família, minha mãe, tudo, quando vinham essas pessoas, eles convidavam para almoçar na nossa casa. Então, eu posso dizer que o Mário Raia, pai da Cláudia Raia. Eu não conhecia a Cláudia Raia nesse tempo, não é? Ela devia ser bebê. Ela é muito mais nova. Ela tem 54, 55. É. Tá. Mas a mãe dela e o pai, eles vieram alguns domingos almoçar. Sempre tem um almoço de domingo em casa. Minha mãe convidava, eles vieram. Vinham de Campinas, pertinho, passavam aqui. Para cá. Olha que legal. E sempre era a comida típica. A gente em casa, mamãe sabia cozinhar muita coisa, mas a especialidade, comida libanesa, né? Comida árabe, né? E tinha a italiana também. Mamãe sabia, porque nós moramos em Salto. Eu nasci em Salto. Em Salto, a colônia italiana é grande. Gigante. Então, mamãe aprendeu a cozinhar macarrão, a fazer as coisas típicas italianas lá em Salto. Nós tínhamos amigos e coisas, e inclusive o curtume que meu pai comprou era do seu Maniero, era um italiano. Entende? Nós não ficamos muito tempo em Salto. Eu nasci lá com 8 anos, eu já estava em Sorocaba. Né? Papai voltou para cá, nós voltamos, e papai abriu concessionária aqui. Lá em Salto, papai tinha curtume, curticoura, essa coisa, e posto de gasolina. E quando veio para cá, papai já, em 46, já abriu a concessionária ali na Rua 7 de Setembro, esquina Miranda Azevedo. E ali era o de caminhão? Tinha caminhão e automóveis da marca Chrysler. E durante um tempo ficou fora do Brasil, né? Voltou... Não, a Chrysler, vamos dizer, a Brasmotor, ela saiu do negócio de automóveis e montou o negócio de geladeiras, fogões e tudo, Brastemp, né? E papai passou para a Volkswagen. Continuou no negócio de automóveis, né? Saiu do negócio de produtos da Chrysler porque não tinha mais a importação, né? O Brasil ficou um monte de tempo sem importar carros.
Isso Era foi para forçar a produção aqui. Isso foi na década de 60? Não, na Antes. década de 50. 50. Nós deixamos de ser concessionário da Brasmotor em 60. E funcionou isso, Sérgio, essa decisão do governo? Funcionou, porque você abriu a indústria automobilística para cá. Aí, vocês A querem vender Volkswagen, aqui? por exemplo, está completando 70 anos de Brasil. 70 anos de 53. Né? A Vemag foi uma indústria que foi... brasileiros que montaram a fábrica de produzir os veículos da DKV. Era DKV, Mag era a empresa brasileira. E DKW era Das Kleine Wunder, a Pequena Maravilha. Que era alemã. Era alemã. E aí... Era. Por que na sua opinião, nunca uma empresa brasileira se desenvolveu? Teve a Gurgel, né? Que foi uma... Não, o brasileiro, por exemplo, o Gurgel, ele era engenheiro, tudo, ele resolveu fazer o Jeep dele, né? Ele não fazia automóveis, ele fez lá um Jeep e ele comprava os motores, por exemplo, da Volkswagen, montava carroceria de plástico, né? Não é plástico, material. Era uma coisa bem sólida. A General Motors e a Ford estavam no Brasil desde 1920, 1915. Então trouxeram para produzir aqui com o incentivo que o governo brasileiro, né, o Juscelino Kubitschek, quando foi eleito presidente, ele resolveu fazer com que o Brasil fosse um produtor de automóveis. Então, a Ford e a General Motors já estavam aqui no Brasil desde lá de trás. Depois veio a Willys, que começou fabricando Jeep, né? E depois veio a Willys, produziu o Air Willys, né? Uma famosa... Aquela perua Rural Willys, né? Depois a Vemag era de brasileiros, que trouxe esse DKV, né? E era o que tinha aqui no Brasil. E a Volkswagen veio também, né, para produzir aqui. A China e a Índia um pouco também, a Coreia, mas principalmente a China, eles criaram uma indústria automobilística própria, né? Criaram, mas a China não veio para o Brasil. O Japão veio. Nós temos aqui, você tem a Honda, você tem a Toyota, né? Aqui no Brasil. E por que você acha que nunca teve o brasileiro? Por que nunca teve o carro com motor, que nem a Honda? O Toyota eram famílias ali que eles desenvolveram o veículo deles. Mas nenhum país da América do Sul criou o seu automóvel. E por que você acha isso? Porque já tinha o mercado? Não sei, é uma questão de prioridade, é uma questão até de vontade, vamos chamar assim. Porque nós produzimos automóveis que era... O Chevrolet era americano. E como é que nós sabíamos fazer o Chevrolet, a Ford e depois os outros que vieram? É que para você instalar uma indústria automobilística, você tem que, por trás disso daí, tem que ter olha o quanto o Brasil teve que produzir, criar aqui fábricas de autopeças para poder fornecer para a indústria. A indústria automobilística, ela não faz ela mesma. Então, era um processo de industrialização, né? A China, vamos dizer, teve que fazer isso para poder ser a potência que ela é hoje, mas ela ainda não é aquela... O Japão foi, antes da China, produzir automóveis. Na época da guerra, aviões, automóveis e tudo. O Brasil não produzia nada disso. A China também não produzia aviões. Entende? Olha como... A Índia também não produzia. E olha que a Índia era, vamos dizer, ligada à Inglaterra. Ela foi uma possessão inglesa e a Inglaterra produzia automóveis. Veio para a Índia como importado, depois criou-se a indústria automobilística da Índia.
né? Mas não são tantos países. A Austrália é um país que, por causa de ser possessão inglesa, o Canadá também tiveram, vamos dizer, por parte da Inglaterra, a criação de fábricas de veículos lá também. Você acha que a questão industrial no Brasil, né, que ela sempre vai, patina e tal, é uma questão ligada diretamente à questão de infraestrutura, por exemplo? Tenho dúvida se eu vou ter energia, se eu não vou investir para quê, vou no mercado financeiro. Olha, o Brasil, eu não, vamos dizer, não teria talvez tenha até conhecimento, mas eu não me arrisco a dar opiniões muito fortes, porque são opiniões fortes que eu possa ser, vamos dizer assim, contraditado, desmentido por outras realidades, né? Mas, sem dúvida alguma, nós trouxemos a indústria automobilística para cá através da importação, em 1919 e 1920. Você tinha aqui a Ford e você tinha a General Motors aqui. Mas o que é? A gente importava inicialmente os veículos que depois passaram a ser montados aqui, e no governo Juscelino é que começou a se criar, vamos dizer, o setor industrial automobilístico. O Juscelino que criou isso. Eu me lembro que ele criou o GEA. GEA é Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Foi lá para 54, 55. Aí que o país passou a... Caminhões, por exemplo. Nós trazíamos caminhões, todos eles vinham prontos, né? Vinham montados aqui. Chegava de navio. Depois começou-se vamos dizer, a privilegiar a industrialização e a construção, né, aqui no nosso país. Agora, Sérgio, você é do setor, né, empresário, né, e é representante do setor dos veículos individuais, vamos dizer assim, né, do carro e tal. O que você pensa do sistema coletivo de transporte? Vamos desde o trem entre cidades até... Você jogou para mim agora uma bola que eu vou jogar ela direitinho. Você pegava o trem aqui em Sorocaba e ia para Curitiba. E poderia ir até Porto Alegre. Eu, uma vez, fui visitar minha tia, que era professora, em Presidente Bernardes. Eu peguei o trem noturno aqui em Sorocaba, eu me lembro que era o Ouro Verde, e fui para Presidente Bernardes, de trem. Eu ia para São Paulo, pegava o trem aqui, às 8 horas da manhã, isso não faz muito tempo, não. Chegava em São Paulo às 9h30, 10 horas, trabalhava, fazia o que eu tinha que fazer. Às vezes, para ir para São Bernardo, eu pegava ônibus, ia em São Bernardo, lá na Volkswagen, né, ia na Vemag. Depois vinha para São Paulo à tarde, para dar uma passeada, ver uma coisa, ver... A gente ficava muito ali, Praça da República, Conselheiro Neves, Ipiranga, por ali. Depois pegava o trem, às 8 horas da noite, na estação Júlio Prestes, e ia para Sorocaba. Para Mongaguá, a gente ia de trem para Mongaguá. Pegava o trem em Sorocaba, ia até Mairinque. Aí em Mairinque a gente descia do trem, porque ele ia para São Paulo, e pegava o Mairinque Santos. Entende? Descia até Santos? Não. Descia até Samaritá. Aí tinha um trem que vinha de Santos e ia para Juquiá. Em Samaritá, a gente pegava o trem, porque o trem que nós pegávamos em Mairinque ia para Santos. Aí o que vinha de Santos ia para Juquiá, em Samaritá a gente pegava ele e descia em Mongaguá. Passava em Itanhaém, se quisesse, podia ir para Itanhaém e ia até Juquiá. Você ia para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro uma vez de trem. Tem uns trens luxuosos que iam para o Rio de Janeiro. Minas Gerais, tinha.
Agora, olha a maravilha que fizeram, né, para Sorocaba. Nós tínhamos aqui a estação da estrada, as oficinas da estrada de ferro sorocabana. Devia ter aqui uns mil operários. Aqui nós não produzíamos locomotiva, mas fazíamos a manutenção, reforma e construíamos vagões. Eram feitos vagões tanto de madeira, os vagões de aço. Depois passaram a ser feitos ali, eu acho que na cidade de Cruzeiro, ali eram feitos aqui. E o que Você ia o que eu estou falando, Bauru, tudo de trem. Aí o que fizeram? Acabaram com os trens. E olha o que está entupido a nossa rodovia Castelo Branco. Já, quando você sai de São Paulo, às 4:30 da tarde, para você chegar ali em Osasco... Desafoga um pouco? Ali na coisa, para você chegar... Não desafoga, então já. Ali você fica parado. Entende? E depois você vai devagar, o pessoal vai entrando para cidadezinhas ali, Itapevi, não sei o quê, tá? Depois do pedágio, melhora um pouquinho. Então fizeram os governos desse período, não é só em São Paulo, isso foi no Brasil inteiro. Acharam que o negócio, então, a indústria, então vamos fazer todo um andar de automóvel, acaba com o trem. Eu fui na estaçãozinha, Paula, foi aniversário da Yara Bernardi, né? Falei, o aniversário dela foi na estação Paula Souza ali, que fica ali na rua Paula Souza. Ali você pegava um trem elétrico e ia para Votorantim, para Santa Helena. A Votorantim criou essa linha ferroviária para levar trabalhadores, porque Votorantim tinha bastante, então, da fábrica de cimento, celulose e tecido. Muitas pessoas moravam em Sorocaba e iam de trem para Votorantim. Acabaram com isso. Então, você vai na Alemanha, convive, eu vou sempre para a Alemanha. A cidade que eu vou, são amigos que eu tenho lá, compadres, ela fica a 60 quilômetros de Stuttgart, que fica a quase 100 quilômetros de Frankfurt, que é onde tem os aeroportos internacionais. Você desce do avião em Frankfurt, escolhe a cidade que você quer ir. Eu vou para essa cidade, chama-se Schwäbisch Gmünd. Eu pego o trem, eu desço do avião, pego o trem na estação que tem no aeroporto e vou para Stuttgart. Se eu quiser ir para o norte da Alemanha, eu posso ir e vou para Stuttgart. E de Stuttgart eu continuo até Schwäbisch Gmünd. Tudo de trem. Tudo de trem. Já fiz muito de automóvel também. Mas uma coisa não elimina a outra. Uma coisa não elimina a outra. Entende? E aqui a gente quis eliminar. Nossa, e aqui em Sorocaba, o estado de São Paulo, olha que judiação. O que eu estava falando das oficinas da estrada, vai ver que judiação é o apodrecimento de uma indústria que tinha em Sorocaba, tá? É o apodrecimento de um sistema. Vai lá ver. Você passa na Avenida Marginal, você vê as locomotivas apodrecendo ali em cima. Agora, Sérgio... O Brasil é um país rico, né? Deixa apodrecer capital e tudo mais aí, né? Voltar ao começo da nossa conversa, né? O que leva o presidente eleito agora, começo de governo, a querer mexer no carro e não mexer no trem? Não é falta de informação. Deve ter alguma coisa, que é um mistério, né? Da onde veio o PT e o presidente da República? O sindicato dos carros. Mas é isso? Você acha que eles estão atrelados a isso? Mas pode ter o sindicato dos trens. Eu não vou me envolver na área política, mas sem dúvida alguma... Que coisa, não? Depois
como é? É o DNA. Enfim, é isso. Sérgio, olha, papeamos bastante, foi uma conversa gostosa dentro da sua área, né? A gente já está aqui há 10 conversas, daí a gente nunca tinha falado tão intensamente nessa questão dos veículos, do desenvolvimento, da participação. Fiquei contente, aprendi bastante. Obrigado, viu, Sérgio? Olha, e lamentavelmente, já nós vamos precisar fazer uma outra Castelo Branco. Porque a Castelo Branco foi feita porque a Raposo Tavares Estava cheio. não dava vazão ao trânsito. Vamos fazer outra Castelo Branco? Tem que fazer porque a atual Castelo Branco já não está dando mais vazão. E olha, eu falo, não é o trânsito de automóveis. Veja o trânsito de caminhões de transporte. Eu vou dar um exemplo para você. A nossa empresa, o meu pai, eu me lembro que chegava mercadorias pela estrada de ferro Sorocabana na estação de Sorocaba. Coisas que papai comprava, peças, autopeças, pneus, essas coisas todas. Chegava aqui. A estrada de ferro Sorocabana tinha um sistema de entrega. Caminhões que iam nos endereços que estavam de novo. Ou você podia ir buscar se você quisesse, mas eles entregavam. Olha só. O Mercado Livre já existia naquela época. Eles traziam de trem, pegavam na estação, tinha o depósito ali, tudo. Agora, para o povo de Sorocaba dar uma olhada, veja o quanto de dinheiro nós jogamos fora, destruindo o sistema ferroviário que tinha em Sorocaba. Não só o transporte de pessoas e mercadorias, mas tinha umas oficinas que davam sustento a uma boa parcela de trabalhadores aqui em Sorocaba. Pois é, tá para vir ainda o presidente que vai olhar para isso de novo. Sérgio, obrigado. Boa semana para você. Tchau. Até a próxima, né? A gente fica por aqui com esse passeio pela memória com o Sérgio Rez, muito legal. Esse é um